Trono de Vidro, capítulo 10. Selena viu o chão primeiro. Mármore vermelho com veios brancos iluminados sob a luz do sol, a qual sumia devagar conforme as portas de vidro opaco rangiam até se fecharem. Candelabros e tochas pendiam por toda parte. Os olhos dela desviaram de um lado do enorme aposento cheio até o outro. Não havia janelas, apenas uma parede de vidro que exibia nada além de céu. Não havia como escapar, a não ser pela porta atrás de si. À esquerda, uma lareira ocupava a maior parte da parede e, enquanto Cale a levava mais para dentro do salão, Selena tentou não encarar aquela coisa. Era monstruosa, com o formato de uma boca cheia de dentes que rugia, um fogaréu queimava dentro dela. Havia algo esverdeado na chama, algo que fez a coluna de Selena se enrijecer. O capitão parou no espaço aberto diante do trono, e Selena parou com ele. Cale não pareceu notar os arredores grandiosos ou, se notou, escondeu muito bem. A assassina olhou para frente, observando a multidão que enchia o aposento. Tensa, ciente de que muitos olhos estavam sobre si, Selena curvou-se em uma reverência baixa. As saias sussurraram. Ela viu que estava com as pernas fracas quando Cale apoiou uma das mãos em suas costas para indicar que se levantasse. Ele levou Selena para longe do centro do salão, e os dois assumiram a posição ao lado de Dorian Havillard. A ausência de sujeira e 3 semanas de uma viagem árdua tiveram um efeito notável no rosto macio do príncipe. Ele vestiu uma jaqueta vermelha e dourada. Os cabelos pretos estavam penteados e brilhosos. Uma expressão de surpresa passou pelas feições de Dorian quando ele viu Selena com roupas finas. Mas esta rapidamente se transformou em um sorriso sarcástico quando o príncipe olhou para o pai. Selena poderia tê-lo retornado, se não estivesse tão concentrado em evitar que as mãos tremessem. Enfim, o rei falou. Agora que todos finalmente se incomodaram em chegar, talvez possamos começar. Era uma voz que Selena ouvira antes, profunda e gutural. Fazia com que os ossos dela estalassem e se partissem. Fazia com que ela sentisse o frio surpreendente de inverno há muito findo. Os olhos de Selena ousaram se aventurar até a altura do peito dele. Era largo, não totalmente musculoso e parecia rigidamente contido dentro de uma túnica preta e carmesim. Uma capa de pele branca pendia nos ombros do rei e uma espada estava embainhada ao seu lado. Sobre o punho da arma agachava-se uma figura de uma serpente alada, boquiaberta, gritando. Ninguém que se encontrasse diante daquela lâmina grossa vivia para ver o dia seguinte. Selena conhecia aquela espada. Chama-se Notung. Todos vocês foram trazidos de toda Erileia com o propósito de servir seu país. Era fácil bastante distinguir os nobres dos competidores. Velhos e enrugados, cada um dos nobres vestia roupas finas e espadas decorativas. Ao lado de cada um deles havia um homem, alguns altos e esguios, outros troncudos, alguns medianos, todos cercados por, pelo menos, 3 guardas vigilantes. 23 homens entre Selena e a liberdade. A maioria deles tinha constituição física suficiente para garantir o elemento surpresa, mas quando verificava seus rostos, na maioria assustados, com marcas de catapora ou simplesmente horríveis, não havia uma faísca nos olhos deles. Nenhum grão de inteligência. Tinham sido escolhidos pelos músculos, não pelo cérebro. 3 dos homens estavam até mesmo acorrentados. Seriam tão perigosos? Alguns deles encararam Selena, e ela os encarou de volta, imaginando se achavam que era uma competidora ou uma dama da corte. A atenção da maioria dos competidores foi direto até ela. Selena trincou os dentes. O vestido tinha sido um erro. Por que Cale não a avisara sobre a reunião no dia anterior? Um homem jovem, moderadamente bonito, de cabelos pretos, encarou-a, e Selena forçou uma expressão neutra enquanto os olhos cinza dele a avaliaram. Ele era alto e esguio, mas não desengonçado, e inclinou a cabeça na direção dela. Selena o estudou por mais um momento, do modo como trocava o peso para a esquerda até que característica ele notava primeiro, quando os olhos do homem prosseguiram e ele examinou outros competidores. Um deles era um homem gigantesco ao lado do Duque Perrington. Ele parecia constituído de músculos e aço, e fazia questão de demonstrá-lo com a armadura sem mangas. Os braços do homem pareciam capazes de esmagar o crânio de um cavalo. Não que ele fosse feio. Na verdade, o rosto bronzeado do competidor era bastante agradável. Mas havia algo de ruim a respeito dos modos dele, dos olhos cor de obsidiana, enquanto se moviam e observavam os de Selena. Os dentes grandes e brancos do homem sorriram. O rei falou. Cada um de vocês está competindo pelo título de meu campeão. Meu braço direito armado em um mundo fervilhando com inimigos. Uma pontada de vergonha percorreu Selena. O que era campeão senão um nome chique para o assassino? Ela poderia, de fato, suportar trabalhar para o rei? Selena engoliu em seco. Precisava, não tinha outra escolha. Durante as próximas 13 semanas, cada um de vocês viverá e competirá em meu lar. Treinarão todos os dias e serão testados uma vez por semana, um teste durante o qual um de vocês será eliminado. Selena fez os cálculos. Havia 24 deles, e apenas 13 semanas. Como se percebesse a pergunta dela, o rei falou.
Estes testes não serão fáceis, nem o treinamento. Alguns de vocês poderão morrer no processo. Acrescentaremos testes de eliminação adicionais caso seja necessário. Se ficarem para trás, se falharem, se me desgraçarem, serão enviados de volta para o buraco de onde vieram. Na semana depois do Yuli, os 4 campeões remanescentes enfrentarão um ao outro no duelo pelo título. Até então, embora minha corte esteja ciente de que algum tipo de concurso está acontecendo entre os meus amigos e conselheiros mais próximos, o rei acenou com a mão enorme e cheia de cicatrizes para abarcar o salão, vocês manterão para si o que fazem. Qualquer erro de sua parte os empalarei no portão da entrada. Acidentalmente, o olhar de Selena deslizou até o rosto do rei, e ela viu que os olhos castanhos dele a encaravam. O rei deu um riso de escárnio. O coração de Selena se encolheu e se escondeu atrás das grades da caixa torácica. Assassino. Ele deveria ser enforcado. Tinha matado muito mais que ela. Pessoas inocentes e indefesas. Tinha destruído culturas, destruído conhecimento imensurável, destruído tanto do que um dia fora alegre e bom. O povo deveria se revoltar. Erileia deveria se revoltar, do modo como aqueles poucos rebeldes tinham ousado. Selena lutava para sustentar-lhe o olhar. Não podia recuar. Compreenderam? Perguntou o rei, ainda encarando Selena. A cabeça dela pareceu pesada quando acenou. Tinha apenas até o Yuli para vencer todos. Um teste por semana, talvez mais. Falem! Gritou o rei para o salão, e Selena tentou não se encolher. Não são gratos por essa oportunidade? Não desejam me conceder gratidão e lealdade? Ela fez uma reverência com a cabeça e encarou os pés do rei. Obrigada, Vossa Majestade. Agradeço muito, murmurou Selena, o som misturando-se às palavras dos demais campeões. O rei colocou uma das mãos sobre o punho de Notung. Devem ser 13 semanas interessantes. Selena podia sentir a atenção dele sobre seu rosto, então tricou os dentes. Provem-se confiáveis, tornem-se meus campeões e a riqueza e a glória serão suas eternamente. Somente 13 semanas para conquistar a liberdade. Partirei na semana que vem para tratar de assuntos próprios. Não retornarei antes do Yuli. Mas não acreditem que não serei capaz de ordenar a execução de algum de vocês caso saiba de qualquer problema ou acidentes. Os campeões assentiram mais uma vez. Se já terminamos, creio que eu preciso ir embora, interrompeu Dorian, ao lado de Selena. A cabeça dela se virou ao som da voz dele, e diante da impertinência por ter interrompido o pai. Dorian curvou-se para o pai e assentiu para os conselheiros emudecidos. O rei gesticulou para que o filho se fosse, sem se incomodar em olhar para ele. Dorian piscou para Kael antes de sair do salão. Se não há perguntas, disse o rei para os campeões e seus patrocinadores, em um tom de voz que sugeria que fazer perguntas garantiria apenas uma viagem à forca. Então tenha minha permissão para se retirarem. Não se esqueçam de que estão aqui para me honrar, e ao meu império. Saiam todos vocês. Selena e Kael não falaram enquanto caminharam pelo corredor, movendo-se rapidamente para longe da multidão de competidores e patrocinadores, os quais permaneceram para conversar um com o outro e se avaliarem. A cada passo que se distanciava do rei, o calor reconfortante voltava. Somente quando viraram uma esquina, Kael soltou um suspiro profundo e retirou a mão das costas de Selena. Bem, você conseguiu ficar de boca fechada pelo menos uma vez, disse ele. Mas como foi conveniente com os acertos e as referências, falou uma voz alegre. Era Dorian, recostado em uma parede. O que está fazendo? Perguntou Kael. Dorian deu um impulso para se afastar da parede. Bem, esperando por você, é claro. Vamos jantar essa noite, falou Kael. Eu estava falando com a minha campeã, disse Dorian, com uma piscadela maliciosa. Quando se lembrou de como ele sorrira para a dama da corte no dia da chegada, Selena manteve o olhar à frente. O príncipe herdeiro assumiu um lugar seguro ao lado de Kael enquanto prosseguiram com a caminhada. Peço desculpas pela rabugice de meu pai. Selena encarou o corredor. Os criados que faziam reverência para Dorian. Eles os ignoravam. Por Weird, Dorian gargalhou. Ele já a treinou bem. O príncipe cutucou o cotovelo de Kael. Pelo modo como vocês estão me ignorando solenemente, diria que ela poderia se passar por sua irmã, embora vocês dois não se pareçam de verdade. Seria difícil uma pessoa tão bonita se passar por sua irmã. Selena não conseguiu conter um indício de um sorriso nos lábios. Tanto ela quanto o príncipe tinham crescido com pais rígidos e impiedosos. Bem, uma figura paterna no caso dela. Arobin jamais substituíra o pai que Selena perdera. Nem tentara. Ao menos Arobin tinha a desculpa para ser tão tirano quanto carinhoso. Por que o rei de Adarlan permitira que o filho não se tornasse uma cópia idêntica de si mesmo? Aí está! Exclamou Dorian. Uma reação! Graças aos deuses que eu adverti. Ele olhou para trás do grupo para certificar de que não havia ninguém ali, então abaixou a voz. Acho que Kael não te contou o nosso plano antes da reunião. Arriscado para todos nós. Que plano?
Selena passou um dedo pelas miçangas da saia e as observou reluzirem à luz da tarde. Para sua identidade, a qual você deve manter em segredo. Seus competidores podem saber uma ou duas coisas sobre essa Cília de Adarlan e usá-las contra você. Justo, mesmo que tivessem levado semanas para comunicarem a ela. E quem exatamente devo ser, senão uma assassina impiedosa? Para todos nesse castelo, falou Dorian, seu nome é Lilian Gordaina. Órfã de mãe, seu pai é um mercador rico de Enseada do Sino. Você é sua única herdeira. No entanto, tem um segredo obscuro. À noite, é ladra de joias. Eu a conheci este verão, depois que tentou me roubar enquanto eu passava férias em Enseada do Sino, momento em que reconheci seu potencial. Mas seu pai descobriu sua diversão noturna e a retirou do fascínio da cidade para uma cidade próxima de Endovier. Quando meu pai decidiu fazer essa competição, viajei para encontrá-la e a trouxe para cá como minha campeã. Você pode preencher as lacunas por conta própria. Selena ergueu as sobrancelhas. Sério? Uma ladra de joias? Kayle deu um riso de escárnio, mas Dorian continuou. É bastante charmoso, não acha? Quando Selena não respondeu, o príncipe perguntou. Gosta de meu lar? É bastante agradável, de fato, respondeu ela de modo tolo. Bastante agradável, de fato? Talvez eu devesse transferir minha campeã para aposentos ainda maiores. Se isso satisfaz... Dorian riu. Fico feliz ao descobrir que conhecer os competidores não estragou esse seu charme. O que acha de Caim? Selena sabia a quem o príncipe se referia. Talvez você devesse começar a me alimentar com o que quer que Paddington esteja dando a ele. Quando Dorian continuou encarando-a, Selena revirou os olhos. Homens do tamanho dele não costumam ser muito rápidos ou muito ágeis. Ele poderia me derrubar com um soco, provavelmente, mas teria que ser rápido bastante para me pegar. Selena lançou um olhar rápido para Kayle, desafiando-o a contestar a alegação. Mas Dorian respondeu. Bom, achei que sim. E quanto aos outros? Algum rival em seu potencial? Alguns dos campeões têm reputações bastante cruéis. Todo o resto parece patético, mentiu ela. O sorriso do príncipe cresceu. Aposto que não esperarão serem trucidados por uma linda jovem. Aquilo tudo era um jogo para ele, não era? Antes que Selena pudesse perguntar, alguém se pôs no meio do caminho deles. Vossa Alteza, que surpresa! A voz era alta, mais suave e calculada. Era a mulher do jardim. Ela havia trocado de roupa, agora usava um vestido branco e dourado que, apesar de não querer, Selena admirou bastante. A moça estava injustamente deslumbrante, e Selena estava disposta a apostar uma fortuna de que aquilo era tudo menos uma surpresa. A mulher provavelmente estava esperando ali há um tempo. Lady Caltain, falou Dorian, severo, o corpo enrijecido. Acabo de vir da corte de Sua Majestade, falou Caltain, virando-se de costas para Selena. A assassina poderia ter se incomodado com o gesto caso tivesse algum interesse em cortesãs. Sua Majestade deseja vê-lo, Vossa Alteza. É claro que informei Sua Majestade de que Vossa Alteza esteja em uma reunião e não poderia ser Lady Caltain, interrompeu Dorian. Creio que não tenha sido apresentada a minha amiga. Selena poderia jurar que a jovem tinha bufado. Permita-me apresentar Lady Lilian Gordaina. Lady Lilian, conheça Lady Caltain Rompier. Selena fez uma reverência, contendo a vontade de continuar caminhando. Se tivesse de lidar com tantas maluquices da corte, talvez ficasse mesmo em Dovier. Caltain se curvou. Os ornamentos dourados do vestido reluziram à luz do sol. Lady Lilian é de Enseada do Sino. Ela chegou ontem. A mulher avaliou Selena sob as sobrancelhas escuras e modeladas. E por quanto tempo ficará conosco? Apenas alguns anos, disse Dorian, e suspirou. Apenas? Nossa, Vossa Alteza, que engraçado! É um período de tempo muito longo. Selena avaliou a cintura muito fina de Caltain. Seria realmente tão pequena? Ou a jovem mal conseguia respirar no corpete? E então viu a troca de olhares entre os dois homens. Exasperação, irritação, condescendência. Lady Lilian e o Capitão Westphal são companheiros bastante próximos, falou Dorian, de forma dramática. Para o prazer de Selena, Kayle corou. Passará rápido para os dois, posso assegurar-lhe. E para você, Vossa Alteza? Disse Caltain, de modo tímido. Uma ansiedade disfarçada parou sobre o tom de voz. Malícia se comprimia e se estendia dentro da mulher, mas Dorian respondeu. Imagino, falou ele demorando-se, virando aqueles olhos azuis brilhantes para Selena, que será difícil para Lady Lilian e para mim também, talvez mais. Caltain voltou a atenção para Selena. Onde encontrou esse vestido? Perguntou ela com um ronronar. É extraordinário. Mandei fazer para ela, disse Dorian casualmente, enquanto limpava as unhas. A assassina e o príncipe se entreolharam, os olhos azuis dos dois refletindo a mesma intenção. Pelo menos tinham um inimigo em comum.
Parece extraordinário nela, não é? Os lábios de Calten se contraíram por um momento, mas então se abriram em um sorriso amplo. Simplesmente deslumbrante, embora um verde tão claro tenda a esmaecer mulheres de pele pálida. A palidez de Lady Lilian é uma fonte de orgulho para o pai dela. Torna-a bastante incomum. Dorian olhou para Cale, que não conseguiu deixar de parecer incrédulo. Não concorda, Capitão Ashfall? Concordo com o quê? Disparou ele. Como a nossa Lady Lilian é incomum. Que vergonha, Vossa Alteza! Interrompeu-se Selena, escondendo o divertimento maldoso sob um risinho. Fico pálida em comparação com as feições refinadas de Lady Calten. Calten sacudiu a cabeça, mas olhou para Dorian quando falou. Você é muito gentil. Dorian trocou o peso do corpo entre os pés. Bom, já me detive demais. Devo encontrar minha mãe. Ele se curvou para Calten, então para Cale. Finalmente, encarou Selena. Ela o observou com as sobrancelhas erguidas, enquanto o príncipe levava a mão dela até os lábios. A boca de Dorian era macia e suave à pele, e o beijo lançou um fogo ardente pelo braço de Selena, queimando suas bochechas. Ela lutou contra a vontade de recuar, ou de bater nele. Até nosso próximo encontro, Lady Lilian, falou Dorian, com um sorriso encantador. Ela teria gostado muito de ver o rosto de Calten, mas curvou-se em reverência. Também devemos prosseguir, disse Cale, enquanto Dorian partia, assobiando e com as mãos nos bolsos. Podemos acompanhá-la a algum lugar? Foi uma oferta sincera. Não, respondeu Calten inexpressiva, a fachada desmoronando. Vou encontrar sua graça, o Duque Perrington. Espero que nos vejamos mais, Lady Lilian, disse a jovem, observando Selena com uma atenção que deixava qualquer assassino orgulhoso. Devemos ser amigas, você e eu. É claro, respondeu Selena. Calten passou pelos dois, as saias do vestido flutuando ao redor de si. Cale e Selena voltaram a caminhar, esperando até que os passos de Lady Calten desaparecessem aos ouvidos antes de falarem. Gostou disso, não foi? Rosnou Cale. Imensamente. Selena deu tapinhas no braço de Cale ao entrelaçá-lo com o dela. Agora você precisa fingir que gosta de mim ou tudo estará arruinado. Você e o príncipe herdeiro têm o mesmo senso de humor, ao que parece. Talvez ele e eu nos tornemos grandes amigos e você seja esquecido. Dorian tende a se associar com damas de melhor berço e beleza. Selena virou a cabeça para olhar para Cale. Ele sorriu. Como você é vaidosa? Ela regalou os olhos. Odeio mulheres como ela. São tão desesperadas pela atenção dos homens que deliberadamente traem e magoam outras do próprio sexo. E nós alegamos que os homens não conseguem pensar com o cérebro. Pelo menos os homens são diretos. Dizem que o pai é um rei muito rico, falou Cale. Imagino que seja por isso que Perrington está tão apaixonado. Ela chegou aqui em uma carruagem maior do que a cabana da maioria dos camponeses. Foi carregada até o castelo desde a casa dela, uma distância de mais de 300 quilômetros. Quanta extravagância! Tenho pena dos criados dela. Tenho pena do pai dela. Os dois riram, e Cale ergueu um pouco mais o braço entrelaçado ao de Selena. Ela indicou com a cabeça os guardas ao lado de fora dos aposentos quando pararam. Então encarou Cale. Vamos almoçar? Estou faminta. Cale olhou para os guardas, e seu sorriso desapareceu. Tenho um trabalho importante para fazer. Como preparar uma comitiva de homens para que o rei leve consigo na viagem. Selena abriu a porta, mas olhou para Cale. A minúscula sarda na bochecha dele se ergueu quando um sorriso surgiu novamente. O quê? Perguntou Selena. Algo cheirava deliciosamente dentro dos aposentos dela, e o estômago de Selena roncou. Cale balançou a cabeça. Assassina de Adarlan. Ele gargalhou, e começou a caminhar de volta para o fim do corredor. Você deveria descansar, gritou o capitão por cima do ombro. A competição, de fato, começa amanhã. E mesmo que seja tão fantástica quanto de ser, precisará de cada momento de sono que conseguir. Embora tivesse revirado os olhos e batido a porta, Selena se pegou cantarolando durante a refeição. Capítulo 11. Selena ainda se sentia como se mal tivesse pregado os olhos quando a mão de alguém agarrou-lhe a lateral do corpo. Ela resmungou e se encolheu quando as cortinas foram abertas para permitir a entrada do sol da manhã. Acorde! Não era surpresa que fosse Cale. O corpo da garota deslizou novamente para baixo do cobertor, e ela cobriu a cabeça, mas o capitão segurou as roupas de cama e atirou-as ao chão. A camisola de Selena estava enroscada nas coxas. A assassina estremeceu. Está frio, gemeu ela, apertando os joelhos contra o corpo. Pouco importava se retesassem apenas alguns meses para vencer os outros campeões, ela precisava dormir. Teria sido ótimo se o príncipe herdeiro a tivesse arrancado de Endovier mais cedo. Pelo menos ela teria algum tempo para recuperar as forças. Aliás, há quanto tempo ele sabia da competição?
Levante-se! Kayle arrancou os travesseiros de debaixo da cabeça de Selena. Você está me fazendo perder tempo. Se o capitão havia notado o quanto o corpo de Selena estava à mostra, não demonstrou. Selena, resmungando, se arrastou até a beirada da cama e pendurou uma das mãos para tocar o chão. Meus chinelos, balbuciou ela. O chão parece gelo. Kayle resmungou, mas a assassino o ignorou enquanto se colocava de pé. Ela cambaleou e se arrastou até a sala de jantar, onde um lauto café da manhã aguardava sobre a mesa. O capitão fez um gesto com o queixo na direção da comida. Coma, a competição começa em 1 hora. O que quer que tenha sentido, Selena escondeu dele. Deu um suspiro ríspido e exagerado e se jogou na cadeira mais próxima com a sutileza de uma fera gigantesca. Seus olhos percorreram a mesa. Outra vez, nenhuma faca. Com um garfo, serviu-se de um pedaço de salsicha. Da porta, Kayle perguntou. Por que está tão cansada, se é que posso perguntar? Selena engoliu o restante do suco de romã e limpou os lábios com um guardanapo. Fiquei acordada até às 4 horas lendo. Escrevi uma carta para o seu pequeno príncipezinho pedindo permissão para pegar livros emprestados da biblioteca. Ele permitiu e mandou 7 livros da biblioteca pessoal dele com uma ordem para que eu os lesse. Kayle meneou a cabeça sem acreditar. Você não deve escrever para o príncipe herdeiro. A resposta foi um sorriso afetado, seguido de uma garfada de presunto. Ele poderia ter ignorado a carta se quisesse. Além disso, eu sou a campeã dele. Nem todo mundo sente a obrigação de me tratar tão mal quanto você. Você é uma assassina. Se eu disser que sou ladra de joias, você me trataria com mais cortesia? Antes que Kayle pudesse responder, Selena fez um gesto com a mão. Melhor deixar pra lá. A campeã enfiou uma colherada de mingau de aveia na boca. Viu que estava insípido e jogou 4 porções de açúcar mascavo sem cerimônia à gororoba cinzenta. Será que os competidores eram mesmo oponentes à altura? Antes de começar a se preocupar, Selena examinou os trajes negros que cobriam o capitão. Você nunca usa roupas normais? Rápido. Foi tudo o que ele disse. A competição esperava. De súbito, Selena perdeu a fome e empurrou a tigela de mingau para o outro lado da mesa. Então vou me vestir. Ela se virou para chamar Filipa, mas se deteve. Que tipo de atividades devo esperar para o torneio de hoje? Para me vestir de acordo, é claro. Não sei. Eles não dão nenhum detalhe antes de chegarmos. O capitão se levantou, tamborilando no cabo da espada e, enquanto Selena voltava para o quarto, chamou uma serva. Atrás da campeã, Kayle falou com a criada. Vista com calças e uma camisa, algo solto, nada empetecado ou curto demais, e faça-a levar um manto. A garota desapareceu para dentro do quarto. Selena a seguiu e despiu-se desembaraçadamente, divertindo-se com as bochechas enrubescidas de Kayle ao vê-la em roupas de baixo antes de dar a volta e sumir. Alguns minutos depois, Selena corria pelo saguão atrás dele com uma carranca. Eu estou ridícula! Essas calças são absurdas e essa camisa é péssima. Pare de choramingar. Ninguém dá a mínima para suas roupas. Kayle abriu a porta do corredor bruscamente. Os guardas do outro lado imediatamente entraram em formação. Além disso, você pode tirá-las na caserna. Tenho certeza de que todos adorarão vê-la em trajes íntimos. Selena soltou um palavrão cabeludo por baixo da respiração ofegante. Cobriu-se o melhor que pôde com o manto verde e seguiu Kayle. O capitão da guarda atravessou a passos largos o castelo, o qual ainda estava gélido com a bruma da manhã. E os dois logo entraram no quartel. Guardas em vários tipos de armaduras o saudaram. Por uma porta aberta era possível ver um grande refeitório, onde muitos soldados faziam o desjejum. Kayle enfim se deteve. O enorme salão retangular no qual entraram era do tamanho de um salão de baile. Pilares alinhados pelo chão quadriculado em preto e branco sustentavam um mezanino, e imensas portas de vidro, que formavam uma parede interna, permaneciam abertas, permitindo que uma brisa suave vinda do jardim agitasse o cortinado translúcido. A maioria dos outros 23 campeões já estava na sala, aquecendo-se com o que só poderiam ser os treinadores dos patrocinadores. Todo o ambiente era atentamente observado por guardas vigilantes. Ainda assim, ninguém se incomodava em olhar para Selena, exceto um belo jovem de olhos cinzentos e feições agradáveis, que sorriu com o canto da boca antes de voltar a atirar flechas no alvo que, mesmo do outro lado da sala, era atingido por uma precisão enervante. Erguendo o queixo, Selena começou a averiguar uma estante de armas. Você espera que eu use uma clava 1 hora antes de o sol nascer? 6 guardas surgiram na porta atrás deles, unindo-se às dezenas que já se encontravam na câmara com as espadas em punho. Se tentar algo idiota, disse Kayle bem baixinho, eles estarão aqui. Sou uma ladra de joias, lembra-se? Selena deu um passo e se aproximou do cavalete. Decisão muito, muito idiota de deixar todas aquelas armas ali expostas. Espadas, adagas para quebrar espadas, machados, arcos, piques, facas de caça,
clavas, lanças, adagas de arremesso, bastões de madeira. Embora em geral preferisse a furtividade das adagas, Selena conhecia todas as armas ali. Seus olhos percorreram a sala de treinamento, e ela tentou esconder uma careta. Todos os competidores também pareciam conhecê-las, ao que parecia. Enquanto estudavam os demais, Selena percebeu um movimento no canto do olho. Caim irrompeu na sala, flanqueado por 2 guardas e um homem corpulento coberto de cicatrizes, provavelmente o treinador. Quando o competidor se virou e começou a avançar em direção de Selena, abriu os lábios num largo sorriso. A jovem se endireitou. Bom dia, disse Caim, com a voz gutural e áspera, serpenteando os olhos negros pelo corpo de Selena antes de encará-la de novo. Achei que já estaria correndo para casa a essa altura. A resposta veio acompanhada de um sorriso discreto. A diversão está apenas começando, não é? Teria sido tão fácil saltar girando o corpo e agarrá-lo pelo pescoço, então atirá-lo de cara no chão. Ela nem percebeu que tremia de raiva até que Cale entrou no seu campo de visão e disse com firmeza, mas suavemente. Guarde para a competição. Vou acabar com a raça dele, falava Selena, respirando asperamente. Não vai. Se quiser calá-lo, vença-o. Ele é só um bruto do exército do rei. Não gaste sua força a ódio. A discussão fez Selena revirar os olhos. Muito obrigada por interferir a meu favor. Você não precisa que eu a salve. Ainda assim, teria sido legal da sua parte. Você pode lutar suas próprias batalhas. Cale apontou com a espada para a estante. Escolha uma. Os olhos dele brilharam diante do desafio enquanto a garota derramava o manto verde e atirava-o para trás. Vamos ver se sua espada é tão habilidosa quanto a sua língua. Selena calaria a grande boca de Caim, em um túmulo sem lápide por toda a eternidade. Mas não agora. Não. Agora era a hora de fazer Cale engolir as próprias palavras. Todas as armas tinham um acabamento de altíssima qualidade, e o metal de que eram feitas cintilava à luz do sol. Selena as eliminava uma a uma, avançando cada arma de acordo com o dano que causaria ao rosto do capitão. Com o coração acelerado, o dedo de Selena corria lentamente pelas lâminas e manoplas. Ela se viu dividida entre as facas de caça e uma rapieira com o guarda-mão ornada. Com ela seria possível arrancar um coração de uma distância segura. A espada assobiou quando foi puxada do suporte e parou em riche na mão de Selena. Era uma arma excelente, firme, suave e leve. A assassina não tinha permissão nem para usar facas de pão. Como podiam permitir que pusesse as mãos naquilo? Por que não cansá-la um pouco antes? Cale atirou a capa sobre a de Selena. Flexionou os músculos por trás da malha negra da camisa e sacou a espada. Em guarda! O capitão assumiu uma posição defensiva, e a garota o encarou entediada. Quem você pensa que é? Que tipo de gente diz em guarda? Você não vai nem me mostrar o básico antes? Perguntou ela, baixo o suficiente para que apenas Cale ouvisse, segurando a espada com displicência. Os dedos de Selena percorreram o cabo e contraíram-se na superfície fria. Eu fiquei um ano inteiro em Deauville, entende? Poderia muito bem ter esquecido tudo. Pela quantidade de mortes que houve na sua seção das minas, duvido muito que tenha esquecido algo. Aquelas foram como uma picareta, respondeu ela com um sorriso selvagem se alargando lentamente. Tudo o que precisei fazer foi abrir a cabeça de alguém ou perfurar um estômago com a arma. Felizmente, nenhum dos outros campeões prestava atenção nos dois. Se considera essa coisa sem graça equivalente à esgrima, que tipo de luta você pratica, Capitão Ashfall? Selena levou a mão livre ao peito e fechou os olhos, enfatizando a mensagem. O capitão da guarda avançou rosnando. Como já esperava por isso, os olhos de Selena se abriram assim que as botas dele roçaram no chão. Com um giro do braço, ela posicionou a espada para bloquear o ataque e preparou as pernas para o impacto quando as lâminas se chocassem. O ruído era estranho, quase mais doloroso do que o golpe, mas Selena nem pensou nisso quando o capitão investiu pela segunda vez e ela bloqueou a arma dele com facilidade. Os braços de Selena doeram ao serem acordados do torpor, mas ela continuou a desviar e bloquear. Um duelo de espadas é como uma dança. Determinados passos devem ser respeitados ou tudo desmorona. Depois de ouvir a batida, tudo voltava à mente. Os outros competidores desvaneceram em sombras e luz solar. Bom, disse o capitão entre dentes, bloqueando um ataque que o forçou a assumir uma posição defensiva. As pernas de Selena latejavam. Muito bom, exclamou ele com um suspiro. Cale era muito bom. Mais do que bom, na verdade. Não que Selena fosse dizer isso em voz alta, claro. As duas espadas encontraram-se outra vez em um tinido, e os dois forçaram as lâminas uma contra a outra. Ele era mais forte, e Selena gemeu com o esforço necessário para segurar a espada contra a de Cale. Por mais forte que fosse o capitão, no entanto, não era rápido bastante. Selena recuou e fez uma finta, flexionando as pernas, os pés presos ao chão com a graça de um pássaro. Desprevenido,
O capitão só teve tempo de desviar. O bloqueio foi inútil devido à sua altura. Selena impulsionou o corpo para a frente, desceu o braço repetidas vezes, girando e virando. Ela amava a dor sutil no ombro conforme a lâmina se chocava contra a de Kayle. Selena se movia rapidamente como uma dançarina em um ritual, como uma serpente no deserto vermelho, como a água que desce na encosta de uma montanha. O capitão se manteve de pé, e Selena permitiu que ele avançasse antes de retomar a posição. Ele tentou pegá-la desprevenida com um golpe no rosto, mas a fúria da jovem despertou e ela ergueu o cotovelo e desviou, acertando o punho do capitão e obrigando-o a baixá-lo. Algo que deve se lembrar quando lutar comigo, Sardotin, disse Kayle ofegante. A luz do sol atingiu os olhos castanhos dourados dele. Murmurou Selena, esforçando-se para defender o último ataque. Eu nunca perco. O capitão abriu um sorriso largo e antes que ela desvendasse o que ele dissera, algo lhe deu uma rasteira nos pés e Selena teve a sensação nauseante de queda. Ela arquejou quando as costas colidiram com o mármore e a rapieira voou de suas mãos. Kayle apontou a espada para o peito de Selena. Venci, suspirou ele. A jovem apoiou o corpo sob os cotovelos. Você teve que apelar para uma rasteira. Isso dificilmente é vencer. Não sou eu quem está com uma espada apontada para o coração. O ar estava saturado com o ruído de armas se chocando e respirações ofegantes. Selena piscou e virou-se para os outros campeões, todos envolvidos em combates. Todos, claro, exceto Caim, que abriu um sorriso que fez com que Selena trincasse os dentes. Você tem habilidade, disse Kayle, mas alguns de seus movimentos ainda são indisciplinados. Os olhos dela pararam de encarar Caim e miraram o treinador. Isso nunca me impediu de matar, disparou Selena. Kayle gargalhou, diante da agitação dela, e apontou a espada para a estante uma vez mais. Escolha outra, algo diferente, e interessante também. Algo que vai me fazer suar, por favor. Você estará suando quando eu esfolar vivo e esmagar seus olhos com os pés, murmurou ela, empunhando a rapieira outra vez. Esse é o espírito. Selena praticamente jogou a espada de volta na estante e sacou facas de caça resoluta. Minhas velhas amigas. Um sorriso sinistro abriu-se em seu rosto.